Um silêncio pesado pairava sobre a praça enlameada do vilarejo fronteiriço, enquanto uma jovem menina Apache, encolhida e trêmula, era lançada à mercê de olhares cruéis. Seu corpo pequeno contrastava com as figuras ásperas ao redor, e seus olhos, vazios de esperança, denunciavam o confinamento do medo que a esmagava. O murmúrio crescente da multidão que se amontoava, ansiosa pelo leilão, deixava no ar uma ameaça palpável que parecia sufocar qualquer resquício de liberdade naquele momento sombrio. O vilarejo refletia a dureza da fronteira, chalés de madeira desgastados pelo tempo, poeira fina que subia das ruas a cada passo apressado, e o suor amargo misturado ao cheiro de fumaça e ferrugem que impregnava o ar. Homens e mulheres, movidos pela cobiça e pela indiferença, formavam um círculo denso e inquieto, e a tensão se espalhava como um veneno silencioso. Era um lugar onde leis e justiça afrouxavam suas garras para dar espaço à ganância, e onde a sobrevivência muitas vezes custava mais do que a própria alma. No centro daquele furacão estava a menina, vulnerável e acuada, sua pele marcada por jornadas e sofrimentos que ela mal podia compreender. O medo era tão concreto que parecia prender cada uma de suas respirações, e o silêncio que a envolvia era a voz muda da dor e do abandono. Foi quando uma figura inesperada surgiu da multidão. Uma idosa branca, frágil, quase etérea, porém com um olhar fixo e uma postura que desafiava sua aparente fragilidade. Seus passos foram como um tambor ancestral, firmes e decididos, e sua presença fez o murmúrio cessar, substituído por um choque coletivo e descrença que pairava no ar. Ela se aproximou, a voz fraca, mas carregada de uma força antiga, reivindicando a menina como sua filha. O que nenhum dos presentes podia entender, naquela silenciosa tensão, era o segredo contido naquele fato simples, mas impossível para eles. Os mercenários, homens duros, com olhos frios como punhais e dedos sempre prontos a sacar o gatilho, recusaram a oferta da mulher sem o pagamento exigido, amenizando sua malícia com sarcasmo venenoso e ameaças veladas. A velha, no entanto, não recuou. Evocava um passado misterioso, um vínculo que parecia esgarçar a realidade daquele momento cruel. O líder do grupo, um homem, com cicatrizes que falavam mais que palavras, ergueu a voz para avisar que havia muitos interessados em separar a menina daquela frágil reivindicante. Não a levaremos facilmente, anunciou com uma brutalidade calculada que fez os corações baterem forte, a iluminação da noite projetando sombras longas e ameaçadoras sobre seus rostos. Homens armados começaram a se mover pela margem do círculo, aproximando-se como uma tempestade silenciosa que prenunciava violência e desespero. A mãe adotiva improvisada, apesar da sua aparência delicada, erguia uma força que desafiava as expectativas, enquanto a menina, encolhida e trêmula, sentia a turbulência da ameaça crescer com cada passo dos soldados que se aproximavam. No ar, o cheiro do medo misturado ao da terra seca, o palpitar acelerado das emoções e o zunido distante do vento geravam uma sinfonia sinistra que marcava o início de uma luta muito maior que um simples leilão. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo
e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. No caos da praça ainda retumbava o eco dos passos apressados e dos gritos abafados. A idosa segurava firme a mão trêmula da menina, Apache, puxando-a para dentro dos becos tortuosos que serpenteavam pela periferia da cidade. Seus olhos calejados, apesar da idade, não perdiam o foco mesmo diante da multidão furiosa que começava a se reorganizar para a perseguição. O cheiro de pólvora recente misturava-se à poeira levantada, criando uma névoa refratária que parecia conspirar contra suas presas. A menina olhava para trás, o coração martelando no peito, o vento forte apagando sua voz quando perguntas insistentes martelavam sua mente. Quem era aquela mulher que a havia reivindicado sem um traço de afeição infantil, apenas com uma autoridade que assustava? Por que agora? O medo e a desconfiança formavam uma muralha entre elas. As mãos da idosa seguravam-na com uma ternura profunda. Mas havia um recôndito segredo nos olhos embaçados que a menina ainda não compreendia. Sem dizer uma palavra, a velha conduziu a menina por ruas escuras, desviando dos mercenários que há pouco recearam e agora tinham certeza de que iriam persegui-las até o limite. Os cascos dos cavalos trovejavam ao longe, e o som pesado dos cilindros de metal, armas sendo recarregadas, sussurrava a iminência do perigo. A tensão fazia o ar vibrar em torno das duas. Uma promessa cruel de que a liberdade era uma ilusão precária. Caminharam até uma velha cabana abandonada na periferia, de madeira carcomida e janelas escancaradas que rangiam a cada sopro do vento. A idosa empurrou a porta com esforço, revelando o interior tomado pela sujeira e teias de aranha. Um lambe-fogo apagado queimava lentamente em um canto, talvez um convite sutil à esperança naquele refúgio sombrio. A menina hesitou, sua respiração curta, os olhos fixos nos cantos escurecidos, onde sombras pareciam ganhar vida. Fique calma, murmurou a idosa com voz rouca, carregada de uma paciência que parecia ser herança de décadas. Ninguém vai te machucar aqui, não enquanto eu estiver por perto. O silêncio que se seguiu não era conforto, mas uma fortificação contra o medo. A menina, com base em sua experiência amarga, não se deixou distrair por palavras. Ela esfregou os braços finos contra a pele dura, como se tentando trancar sua própria vulnerabilidade dentro de si. Tentou escanear a velha, detectar falsidade. Mas tudo o que encontrou foi uma esperança sofregamente velada e uma determinação obstinada. Lá fora, a noite mergulhava o vilarejo num manto negro e silencioso. Apenas o choro distante de um cão e o farfalhar das folhas submersas ao vento quebravam o obstinado silêncio. Cada estalo de galho parecia um aviso de que os homens armados ainda estavam muito perto, ainda buscavam o rastro que conduzia àquela cabana esquecida pelo tempo. No interior, a velha acendeu o lambe-fogo com habilidade trêmula, observando as labaredas dançarem contra as paredes desalinhadas. Ela se agachou, tirando um pequeno embrulho de pano do bolso grosso, um pedaço de pão duro, uma porção de carne seca. Estendeu a oferta à menina, que hesitou, desconfiada da gentileza. Tão estranha. Você precisa se fortalecer, insistiu a velha com um sorriso triste. Não podemos correr para sempre, e mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar o que nos persegue. A menina relutou, então aceitou o alimento, e com um fio de voz, falou seu primeiro pergunta, cortando o silêncio. Por que eu? Por que você me quer?
A Vilane baixou o olhar. As mãos enrugadas tremiam levemente. Porque você é minha filha. Não de sangue, talvez, mas de alma. Por isso, a menina recuou, seus olhos ampliados, questionando cada palavra, cada respiração que parecia carregar o peso de segredos enterrados. O que houve para que um vínculo tão estranho tivesse sido forjado em silêncio, ocultado pelas sombras do passado? A incredulidade colidiu com a necessidade de acreditar. Um conflito interno que queimava por dentro. Sem aviso, um ruído sutil atravessou a parede. O som fosco de botas calçadas cruzando o solo batido lá fora. A velha congelou, o olhar disparado para a janela quebrada que tremeluzia ao balançar do fogo. Elas não estavam sozinhas. Eles chegaram, sussurrou a idosa, pegando numa pequena faca enferrujada, a lâmina refletindo um brilho sombrio. Não podemos ficar. Precisamos partir, completou, seu corpo enrugado e aparentemente frágil, se transformando numa armadilha silenciosa de força. A menina passou uma mão no rosto molhado de suor frio, engoliu o pânico que ameaçava dominá-la. Não havia nada a fazer senão confiar. Ainda que, por um instante, naquela estranha mulher que agora compartilhava seu destino. Levantaram-se silenciosas, corações pulsando em uníssono frenético, olhos buscando cada sombra, cada ruído. Na porta a velha destrancou uma escotilha no chão, escondida sob tábuas rangentes. Por aqui, ordenou, e a menina desceu hesitante, seguindo-a por um túnel apertado que os antigos moradores trocavam como segredo. O ar era frio e abafado, um corredor que levava para fora do alcance do inimigo. Ao emergirem no limite de uma floresta escura, o mundo lá fora parecia engolir qualquer sinal de luz próxima, um convite taciturno para a próxima etapa da fuga. O vento frio cortava as faces expostas, carregando junto o silêncio ameaçador dos rastreadores. O hálito da noite morre. Em suspenso quando passos precisos e vozes abafadas ecoam entre as árvores, indicando que aqueles que as caçavam estavam ali, demasiado perto. Sem hesitar, a velha tomou a mão da menina e as sombras aceitaram suas passadas rápidas, fugidias, rumo ao desconhecido que guardava novas dores e perigos. O perigo não era mais um rumor distante. Os rastreadores inimigos cercavam o refúgio. E a única escolha delas era fugir, agora, outra vez. O frio cortante da manhã não aliviava o peso das palavras antigas que a idosa carregava no peito. Enquanto avançavam pela trilha enlameada, o ar denso parecia apertar os pulmões da menina Patty, cuja mente girava em entrelaçados de memórias veladas e medo constante. A velha não falava muito, mas quando suas palavras emergiam, traziam o peso de um passado tortuoso e um segredo guardado com a obstinação de quem teme o abandono. Eu te encontrei numa noite igual a esta. Sua voz era um sussurro, carregada por uma tristeza que parecia envolver cada sílaba. Uma tempestade de poeira derrubou minha carruagem e lá estava você, escondida sob uma tenda quebrada, mal respirando. Uns homens queriam teu fim, mas eu me recusei a deixar que levassem o que poderia ser a última centelha de esperança para mim. A menina engoliu em seco, os olhos marejados pelo peso da revelação. Não havia palavras de acolhimento em seu coração, apenas um muro erguido pelas heranças cruéis dos que agiam com objetivos sombrios. Ainda assim, aos poucos, um fio tênue de ligação começava a se formar, uma ponte frávola entre a desconfiança
e a necessidade de pertencimento. Por que não me disse antes? Sua voz quase falhou. Por que esconder? A idosa desviou o olhar, o rosto vincado pelas marcas do tempo e da dor. Porque havia muitos que desejavam nos separar. A verdade poderia ser uma arma, tanto para nos proteger, quanto para nos destruir. Guardei você em meu silêncio para que pudesse ter uma chance, nem que isso significasse carregar o fardo da solidão. O silêncio se impôs novamente, preenchendo o espaço entre os galhos tortuosos e o som distante das águas que corriam rápidas sob as pedras. A vegetação clareava. Ao chegarem próximo ao leito rasteiro do rio, onde valas de areia seca e pedras reluziam sob o pálido sol da manhã, o leito, antes cheio e cantador, agora mofava em abandono, deixando à mostra raízes e ossos da terra que se esticava faminta. O frio mordeu a pele da menina exposta, e ela se agachou, tocando o leito com a ponta dos dedos. Está seco. Sua voz carregava tanto desespero quanto admiração. Como pode a vida sumir da água? A idosa observava a garota, a inquietude estampada no rosto jovem, enquanto seus próprios pensamentos buscavam alternativas. Suas mãos firmes tocaram o braço frágil da menina num gesto lento. Precisamos achar outra fonte. O perigo corre atrás de nós e não vai permitir que paremos por aqui. Foi então quando o som distante de passos apressados e o estalar de gravetos terciados sob botas duras romperam o silêncio que ambos se congelaram. Os olhares se cruzaram, carregados de alerta e tensão. Do mato fechado emergiu um homem, carregando na expressão a astúcia e na cintura o peso de uma vida caçando alvos como eles. Não é toda criança que consegue captar a atenção do Colombo, disse o homem, a voz baixa e afiada, como uma lâmina de faca. E você, pequena Patti, não vai escapar tão fácil. Os olhos da menina brilharam, um misto de medo e desafio, surgindo ali mesmo, na clareira esquecida. Aquela afirmação era um lembrete, cruel das correntes invisíveis que prendeavam sua liberdade. Caçadores, mercenários, fantasmas do passado. A idosa, sentindo o perigo cada vez mais próximo, apertou a mão da menina com força e, sem hesitar, puxou-a para mais fundo na floresta. Venha, não podemos deixar que ele nos encurte o caminho. A fuga improvisada levou-as a saltar sobre troncos tombados, a se enroscar entre raízes expostas, enquanto o caçador a seguia, implacável e silencioso. O ruído das folhas secas e esmagadas sob seus pés ecoava na trilha estreita, desafiando a quietude do cenário ao redor. A cada instante, o sopro da ameaça se aproximava. A menina, sentindo o coração pulsar como um tambor em seu peito, usava cada fôlego para lembrar o que aprendera nas poucas semanas de convivência com a velha mulher. A velha sabia mais do que deixava transparecer, escondendo habilidades que surpreenderiam até os mais experientes. Por ora, contudo, apenas seguia, tentando formular dentro de sua cabeça as estratégias que a tribo Apache ensinara a seus ancestrais. Eles haviam chegado a essa encruzilhada, ainda fragilizados, mas com algo se formando entre eles. Não simplesmente misto de medo, mas um fio delicado de confiança que poderia, se cultivado, se transformar em sua força maior. No caminho, pequenos detalhes se tornavam sinais vitais. A velha observava as sombras, o canto dos pássaros silenciando, a pressão no ar que denunciava rastreadores. Tudo aquilo não escapava ao seu olhar, que já vira muitas estações e batalhas. Você sabe o que está em jogo? Indagou a velha.
as palavras carregando um peso incomum. A menina balançou a cabeça em resposta, sem coragem para falar. O silêncio respondeu por ambas. E então, no fim daquela clareira fria, ouviram algo que não poderiam ignorar. O tilintar metálico de uma espuela num chão rochoso e o sussurro de uma voz que não prometia misericórdia. Colombo não descansava e sabia que o rio seria o próximo obstáculo. A velha apertou novamente a mão da menina, aproximando seus lábios do ouvido dela. Agora começa o verdadeiro teste. O vento arrebatava folhas soltas, enquanto os passos do caçador de recompensas se aproximavam cada vez mais, prontos para dar início à perseguição impiedosa. O caçador de recompensas movia-se com a precisão e impiedosa paciência de quem era moldado pela perseguição. Cada passo seu ecoava abafado entre as árvores, um som que parecia auréola de ameaças diante da calma tensa que pairava sobre a floresta. A menina Apache sentia o coração tomando ritmo de galope, mas a coragem que pulsava em suas veias a fazia olhar para a frente com olhos ferozes, olhos que guardavam a astúcia ancestral de sua tribo. Em um movimento rápido, ela se afastou ligeiramente da mão da velha, sumindo entre os arbustos mais densos, enquanto corria com a facilidade dos que conhecem as trilhas da terra na palma das mãos. Sabia onde esconder-se, onde pisar sem deixar rastro, e, sobretudo, onde o silêncio podia salvar uma vida. A velha observou, surpresa e admirada, a destreza da criança. Não era uma garota comum. Havia nela uma sabedoria, uma resistência que desafiava as expectativas. E não era só isso. A mulher, com um olhar que guardava segredos acalcados pelo tempo, retirou de dentro de sua capa um revólver antigo, ajustado com mãos calejadas, mas ainda firmes. Entrou em posição, deliberada, pronta para confrontar o perigo iminente, quando o caçador surgiu de entre as árvores, chamando o nome da menina com uma voz baixa e cortante. A velha disparou. 2 tiros secos que ecoaram por entre a folhagem, afastando o homem alguns metros. Ela não queria matar, só enviar uma mensagem clara. Ali não seria tão fácil caçar. A menina voltou a seu lado, os olhos brilhando de uma mistura de alívio e admiração. Aquele momento silencioso entre elas não precisava de palavras. Ambas estavam ligadas pela urgência da fuga, pelo medo compartilhado e, sobretudo, pela determinação de não se entregarem. Continuaram correndo, a velha usando o conhecimento das rotas antigas para guiar o caminho, contornando troncos caídos, saltando sobre pequenas ravinas. A menina seguiu, firme, lembrando de cada lição que sua tribo lhe ensinara. Como usar o ambiente a seu favor, dissimular pegadas, esconder a expiração e a importância de não confiar num mundo que parecia só ter olhos para aflições alheias. Entre arbustos, encontraram finalmente os sinais que esperavam: raízes quebradas, o cheiro sutil de cavalos próximos e o rastro fresco, deixado pela caravana dos mercenários. Esses indícios não traziam esperança em si, só mais perigo, mas também pistas que revelavam algo maior. Enquanto a velha examinava o chão, uma sombra de incerteza cruzava seu olhar. O grupo que nos persegue, sussurrou, a voz tensa. Tem vínculos que eu temia. Um dos homens mais poderosos nesta região, um fazendeiro chamado Dalton, está por trás de tudo. Ele quer garantir que você não tenha escolha, que cumpra uma dívida antiga e suja. A menina permaneceu imóvel, o peito pesado. Era mais do que uma perseguição comum, não apenas uma figura misteriosa reclamando uma criança.
trabalhos sujos, pactos escusos, sangue derramado no passado. Tudo isso queria alcançar e aprisionar a liberdade que elas buscavam. O sol começava a baixar no horizonte, pintando as nuvens de vermelho. A fronteira parecia inteira pronta para incendiar-se. A velha agarrou o braço da menina com força. Precisamos encontrar um lugar seguro, avisou com urgência. Para pensar, para planejar. Continuar nessa corrida sem direção só aumentará o perigo. A menina assentiu. Apesar do cansaço, do medo que insistia em rasgar sua alma, dentro dela crescia uma centelha, uma força silenciosa que vinha do sangue Apache e do vínculo tênue que construíra com a velha. Uma chama que faria delas algo mais do que meras fugidas. O silêncio da floresta foi quebrado por um ruído súbito, o farfalhar pesado de folha sobe. Pisadas firmes. O caçador Colombo estava mais perto do que elas imaginavam, fechando o cerco, movendo-se como um lobo astuto na caçada final. Seus olhos, frios como pedras, brilhavam entre os ramos. Respirando fundo, a velha cochichou. Agora você vê, menina, que o jogo é maior que nós, mas também que não estamos sozinhas. De meus tempos, guardei segredos não só para sobreviver, mas para lutar. A menina encarou a velha, percebendo pela primeira vez que aquela mulher fragilizada pelo tempo carregava uma armadura interior tão resistente quanto o aço. Não mais uma vítima trêmula, mas uma companheira pronta para o embate que se aproximava. Quando o caçador ressurgiu entre árvores, eles avançaram de novo, correndo para além do alcance. Da vista, movidos pelo desespero e por um fio precioso de esperança, a velha parou por um instante, olhou nos olhos da menina e disse: Este é só o começo. As peças estão se movendo, e em breve teremos que enfrentar muito mais que simples caçadores. O vento levou suas palavras, e o último clarão do sol se desfez no horizonte. A floresta engoliu suas sombras, e no silêncio que se seguiu, o destino delas permanecia escrito nas folhas secas estalando sob os pés que corriam para longe. O nome do fazendeiro Dalton circulava como uma sombra ameaçadora no ar, conectando o perigo invisível ao velho medo da menina. O futuro caminhará sobre a lâmina afiada da incerteza. E a caçada estava só começando. O sol mal tinha se posto quando a carruagem avançava por entre as ramagens cerradas, trazendo consigo a esperança frágil de refúgio. Lá, no coração da terra que pertencera aos ancestrais da menina, delineava-se o acampamento Apache, tão vivos em tradições quanto ásperos em julgamentos. Elara apertou a mão fina da menina, sentindo o peso da promessa de proteção. Ainda que o cansaço lhes pesasse nas costas, o ar carregava o cheiro da madeira queimada, de ervas curativas e do solo batido por pés que conheciam como poucos o silêncio da floresta. O green sutil das folhagens quase parecia um abraço da natureza, mas ali entre os rostos firmes e olhos desconfiados, a acolhida seria outra. Mal haviam se aproximado, quando os primeiros olhares os atravessaram como flechas invisíveis. Guerreiros de semblante cerrado, com cicatrizes que narravam guerras e resistências, examinavam a velha branca com um misto de hostilidade e perplexidade. O murmúrio das vozes cresceu, sussurros endurecidos pelo preconceito antigo, como se uma alma tão estrangeira pudesse se misturar às suas raízes profundas, achando abrigo entre aqueles que a viam como intrusa. A menina, ainda encolhida, sentiu o peso desse julgamento. Seus olhos, que por vezes brilhavam de curiosidade, agora se fechavam em sombras de medo. Tinha ouvido histórias sobre o rigor da tribo,
sobre aqueles que protegiam o sangue puro a qualquer custo. E ali, apesar da terra que corria em suas veias, ela sozinha parecia mais um alvo do que uma filha da floresta. Elara, porém, permaneceu firme, seu olhar firme contrapondo o silêncio cortante. Aproximou-se do grupo, suas palavras calmas, mas carregadas de determinação. Não vim para causar discórdia. Vim buscar abrigo para quem, como ela, não tem onde se esconder e para quem o mundo lá fora já virou uma tempestade sem trégua. Um guerreiro de olhos negros como a noite adiantou-se, a desconfiança estampada na face. Por que deveríamos aceitar sua palavra? Ela não é parte de nós. É uma sombra que ameaça nossa paz. O jovem guerreiro, Arak, rompeu o silêncio com voz firme. Eu a vi fugir. Vi o olhar dela para com Elara, e sei que ali há verdade. Não podemos negar o sangue, que quer viver, mesmo que o medo nos cegue. A conversa estalava como fogo próximo, as tensões tangíveis na respiração dos presentes. A menina, sentindo o peso da dúvida, viu pela primeira vez um farol de esperança naquele jovem. Talvez ali, a coragem que buscava não fosse apenas dela, mas de uma aliança inesperada, nascida entre a terra que oprimia e aquela que protegeu. Eles conduziram elas ao interior do acampamento, onde o fogo lançava chamas trêmulas que lançavam sombras dançantes entre os galhos. Os sussurros tornaram-se um filme de rispidez e ameaça velada, mas também de curiosidade silenciosa, que só o tempo poderia desatar. Elara sentou-se ao lado da menina, puxando o manto pesado para aquecê-la na fresca noite que se armava. Aqui podemos respirar, mas deve saber que a sombra da suspeita é espada que corta fundo, murmurou. Não é a primeira vez que enfrento olhares assim, mas sei que juntos podemos resistir. A menina ergueu os olhos marejados para o jovem guerreiro Arak que se aproximava. Ele trouxe um semblante sincero. Confiança não é dádiva, é batalha. E nós lutaremos contra o que ameaça este pedaço sagrado. Porém, a paz que parecia tão próxima, logo foi rompida. O grito súbito cortou o ar, um aviso ancestral de invasão. Do horizonte abaixo das estrelas, a poeira levantara. Cavalos em galope veloz cortavam a planície. Os estalos secos de armas sendo empunhadas ressoavam na noite silenciosa. O fazendeiro Dalton não perdera tempo. Seus homens, movidos pela cobiça e impiedade, queriam devastar o refúgio, arrastando consigo o medo, a destruição e a promessa de uma prisão eterna para a menina e seus protetores. Elara segurou firmemente o braço da criança, os olhos brilhando em fogo contido. Preparem-se. É hora de correr novamente. Não deixaremos que eles apaguem a luz que carregamos. O acampamento despertou em agitação. Homens e mulheres emergiram velozes das sombras, armados e prontos para o confronto fugaz. O vento trouxe consigo os últimos sussurros da noite e a iminência da fuga. No altar quebrado onde cantos haviam sido entoados, as chamas ardiam como testemunhas silenciosas de uma luta que transcendia o único ato de sobrevivência. Era a busca por pertencimento, por justiça, por liberdade. Enquanto a mão enrugada de Elara apertava a da menina Apache, o som de cascos ecoava cada vez mais perto, quebrando o respiro breve da esperança. O perigo não recuava. O cerco se fechava de novo. O acampamento que prometera um refúgio tornou-se mais uma vez apenas um ponto de partida a se abandonar. A velha e a menina, unidas pelo laço tênue que a tribo começara a aceitar, teriam que desaparecer nas sombras, deixando para trás os últimos vestígios de abrigo e calma. Venham comigo,
ordenou o jovem guerreiro Arak, entre as vozes em prontidão. Vamos atravessar a escuridão para salvar o que ainda nos resta. Suas figuras sumiram entre as árvores. A noite engoliu o silêncio abruptamente, mas o som do ataque, as sulcos deixados pelo cerco e um grito distante arderam como brasas no coração da floresta. Era só o começo de mais uma batalha pela vida, e a fronteira, implacável, se preparava para mostrar que nem mesmo entre aliados há descanso fácil. O vento carregava longe a última palavra sussurrada de Elara, aquela que quebraria o silêncio da escuridão. Corremos, mas não estamos sozinhas. O sol drenava as últimas resistências do dia quando a garganta seca do deserto revelou suas cicatrizes profundas. Cada passo era uma sentença, cada suspiro um desafio cerrado contra o silêncio implacável do ermo. A menina Apache, com os olhos ainda marejados, sentia a pele arder sob o sol, que castigava a pele jovem e o espírito inquieto. Ao lado, Elara avançava com o mesmo ritmo lento dos anos gravados em seu corpo, firme, embora marcada pelas sombras do passado. Arak, o jovem guerreiro, seguia ligeiro, os sentidos aguçados como o aço das facas que carregava. O trio se movia com esforço, mas havia algo diferente agora. Um equilíbrio tênue entre a urgência da fuga e a imersão na vastidão que moldava seus ancestrais. A menina absorvia cada gesto, cada palavra sussurrada, recontando em seu olhar a poesia cruenta da resistência. A velha mulher falou com voz baixa, quase carregada pela reverberação da terra seca. Esperar que confie tão cedo seria loucura, menina. Mas aprende, pois aqui, longe do olhar do mundo, a coragem cresce entre as rachaduras do medo. A menina olhou para o horizonte estourado de luz dourada. O pensamento perdido na extensão daquelas terras que, em outras vidas, foram parte dela. As lições não eram só sobre marcha e sobrevivência. Eram sobre identidade, sobre reclamar um lugar que o destino parece negar. Ao longe, um leito de rio se estendia, silencioso e parado, um fantasma de vida onde antes as águas cantavam o ciclo da existência. Quando alcançaram o leito seco, a menina se ajoelhou, a ponta dos dedos tocando a areia endurecida, sentindo a aspereza que carregava a ausência. Está seco, ela falou, voz trêmula, carregada de desespero e admiração pela crueldade do mundo que assentava seus ossos. Ali, como pode a vida sumir da água? Elara observou, o olhar pesado de quem carrega anos demais nos ombros. Tocou suavemente o braço frágil da menina, um gesto silencioso de partilha e cuidado. Precisamos procurar outra fonte, disse com firmeza contida, o peso da urgência cortando o ar seco. Não podemos parar aqui. O perigo está mais perto do que imagina. A ameaça era palpável antes mesmo de qualquer som. O ar mudou de ritmo. Tornou-se um tambor baixar no peito. Uma batida lenta e constante, que denunciava presenças ocultas. O estalo de graveto sob botas firmes ecoou atrás deles, quebrando o sussurro das folhas. Ambos se viraram, os olhos encontrando a silhueta de um homem de andar calculado e olhar frio. Colombo, o caçador de recompensas. Nem todo colo sente a vida abraçar as pernas, disse ele com voz cortante. Pequena Paque, não escaparás tão fácil. O peito da menina apertou-se. O medo, a raiva e uma determinação recém-forjada em sua alma fervilharam num tumulto silencioso. Ela puxou a mão de Elara, firme, e a velha respondeu com um aceno rápido,
as veias da experiência pulsando para proteger aquilo que realmente importava. Venha, ordenou Elara, e adentraram a floresta em pressa contida, a terra parecendo consumir cada pegada. O caçador seguia, implacável como a caçada do inverno inevitável. O ruído das folhas amassadas, o farfalhar de galhos, tudo compunha uma sinfonia de perigo rastejante. A menina com sua astúcia cresceu nas sombras. Conhecia os segredos da natureza, como o silêncio impunha armas mais afiadas que as lâminas. Saltava entre raízes, deixava rastros falsos, controlava a respiração. Cada lição da tribo pulsava em seu sangue. Elara, por sua vez, mostrava-se uma guardiã das velhas artes. Num instante, sacou um revólver antigo, as mãos trêmulas, mas firmes. 2 tiros ecoaram pela mata, como trovões secos, fazendo o Colombo recuar. A mensagem estava lançada. Não seriam presas fáceis. A menina correu para o lado da velha, os olhos brilhando numa mistura de reverência e alívio. O perigo, no entanto, não cessava. Eram peões numa luta maior, um tabuleiro cujas peças se moviam à distância. Elara sussurrou com um ar pesado. Dalton. Fazendeiro, poderoso e sombrio, tem suas garras estendidas. Ele quer controlá-la para liquidar uma dívida antiga, uma prisão ornamentada de sangue. O peso dessas palavras agarrou o peito da menina. Tudo o que ela temia e desconfiava tomava forma e nome. Essa não era uma mera fuga. Era uma guerra de sombras e legados. As sombras alongavam-se sob o céu já tingido de vermelho, anunciando mais do que o fim do dia. Cada som da mata, cada estalo ao longe, perguntava o que significava para a voz e prende a camisa da dor. Era uma sentinela implacável. O vento trouxe um sussurro, o farfalhar ritmado de uma espuela metálica, sinal de que Colombo se aproximava mais uma vez. Elara apertou a mão da menina com força, o tom de voz carregado como uma promessa. Agora começa o verdadeiro teste. O trio se lançou de novo na corrente do deserto, movidos por ecos de coragem, medo e um destino que os chamava para algo maior. O deserto não perdoava, e nem eles. O plano estava traçado, embora os corações hesitassem diante do peso que carregavam. Ao redor da fogueira ancestral, Elara, a idosa de mãos gastas pelo tempo, segurava o olhar da menina Apache, agora desperta para as escolhas que assombravam seus passos. O sol esfriava no horizonte, tingindo o céu de dourados e púrpuras, um testemunho silencioso da inquietude que dominava o grupo. O ar rarefeito trazia o cheiro seco da terra e o doce amargor da luta iminente. Temos 2 opções, começou Elara, a voz vacilante, mas cheia de determinação. Fugir para sempre, deixar essa sombra perseguir você até apagar nossa esperança. Ou lutar, aqui, pelo direito de existir juntas. A menina fitava a chama bruxuleante, o fogo refletindo em seus olhos o medo e a coragem que se enredavam dentro dela. O instante, o silêncio falou mais que as palavras. Arak, o jovem guerreiro, aproximou-se, sua presença um amparo silencioso. Ele sabia que a escolha não era só deles, mas do destino traçado por mãos invisíveis. Estamos cansados de correr, disse, a voz firme, quase rouca. Se recuarmos, nunca seremos livres. Defenderemos nosso direito, custe o que custar. Mas a decisão não era simples. O espectro da perseguição era tão vasto quanto a planície ao redor. Havia inimigos demais, poderosos demais, reunidos num exército de segundas intenções
e sangue derramado. O fazendeiro Dalton, uma sombra arrastada por promessas sujas, comandava seus peões com um olhar predador. Nas folhas secas que dançavam ao redor, o murmúrio do perigo se intensificava. Desde o acampamento Apache até a linha tênue onde a lei evaporava, tudo conspirava para um confronto que poderia ser um túmulo ou uma chance de renascer. Elara agarrou a mão da menina com força, a pele enrugada pressionando com um afeto que desafiava as dores da história. Minha filha, não podemos mais fugir para longe das nossas feridas. É preciso enfrentar o que querem tirar de você e mostrar que nada pode apagar quem somos. A menina respirou fundo. As palavras da velha cravavam-se como punhais de esperança dentro de um peito cansado, mas voltado para a luta. A certeza de que a liberdade nunca fora um presente, mas uma conquista árdua, pulsava em suas veias. O grupo improvisou seus passos, moldando o plano no silêncio das mentes, estudando o risco. Arak ofereceu uma rota que envolvia a passagem por um desfiladeiro estreito, onde poderiam montar uma emboscada, contando com o conhecimento do terreno e a vantagem da surpresa. Se conseguirmos atrasá-los, talvez possamos virar o jogo, afirmou o guerreiro, olhos brilhando com uma fé tindida pelo desejo de proteger. Mas o destino lançou sua peça cruel. Tão rápido quanto os ventos da tempestade que anunciam o fim do verão. Enquanto Arak saía em silêncio para preparar sua parte da estratégia, os estalos secos do mato denunciavam corridas rápidas e aproximação de cavalos. Um grito afiado cortou o ar. Um som que não poderia ser ignorado. Os passos se multiplicaram nas sombras, e no choque entre árvore e árvore, o jovem guerreiro foi rendido. Preso, amarrado dentre os galhos retorcidos. Arak lutava contra a mão rude do inimigo, a raiva crescendo num fogo silenciado. Elara sentiu o golpe no coração como uma lança de gelo. A ameaça, antes distante, agora sussurrava perto demais. A menina, pronta para responder, viu a sombra se fechar em torno do velho círculo de esperança. O confronto que iam evitar agora era inevitável. E o futuro, de repente, parecia um fio prestes a se romper. O crepúsculo derramava uma sombra matizada que se infiltrava entre as árvores, quando o trio se posicionou para o embate certeiro. O ar estava pesado com a violência latente do iminente confronto, mas também com uma estranha corrente de esperança que os ligava, firme e silenciosa. Elara apertava com força a mão trêmula da menina, buscando transmitir mais do que simples proteção. Queria passar a certeza inabalável de que juntas enfrentariam o que viesse. Seu rosto enrugado, marcado por tantas batalhas travadas na fronteira, duramente ensinara que a luta nunca era escolha, mas uma necessidade para manter a existência. A menina, ainda acusando a respiração irregular, sentia cada músculo do corpo tenso. O medo se misturava à coragem, despertando em seu peito um fogo que parecia alienígena para sua pouca idade. Ela observava a velha, o calor daquele olhar lhe dizendo que ali, naquela noite, não se tratava mais de fugir. Chegara a hora de resistir. Arak, o jovem guerreiro, posicionava-se um pouco à frente, os olhos atentos e o corpo preparado para reagir numa dança mortal que conhecia bem. Olhando para Elara e a menina, seu semblante endurecia numa expressão que misturava preocupação e determinação. Estamos prestes a enfrentar Dalton,
falou baixo com a voz carregada de gravidade. Este não é um homem que recua, e seus homens não fazer concessões. Se falharmos, a liberdade que buscamos se esvairá como fumaça no vento. O silêncio que se seguiu foi um pacto silencioso. Em seus corações, sabiam o que estava em jogo. Não apenas suas vidas, mas o direito à própria existência da menina. A recusa de ser escrava de um passado sombrio que a cremava. Com passos furtivos, avançaram em direção ao desfiladeiro estreito que Araque conhecia como a palma da própria mão. As árvores se fechavam, formando um corredor apertado entre pedras angulosas, que se tornou palco perfeito para uma emboscada. Ali, o terreno lhe seriam aliadas, cobrindo cada movimento com o manto pesado da floresta. Aqui, sussurrou Araque, a voz um fio de vento, podemos virar o jogo, surpreender e, quem sabe, criar uma fresta no futuro sombrio que nos persegue. Os minutos eram eternos, enquanto aguardavam o som anunciado da aproximação dos inimigos. O coração de Elara batia ritmado como um tambor ancestral. A mente navegava pelas memórias carregadas de segredos e promessas, que sustentaram a menina e a si mesma durante a fuga. Então, no instante em que o ar se tornou mais denso, o eco de cascos e vozes trouxe a confirmação. O fazendeiro Dalton e seus homens cruzavam o limite do desfiladeiro, visíveis agora sob o pálido brilho da lua que começava a infiltrar sua luz fria entre os galhos. A tensão explodiu em ação. Flechas uniram no ar, disparadas pelos guerreiros que buscavam retardar o avanço dos agressores. Elara e a menina se moveram com a agilidade das sombras, esquivando-se entre pedras e troncos caídos, enquanto Araque liderava a linha de frente, desferindo golpes precisos que faziam os perseguidores hesitar. O ruído da batalha misturava-se com os sons da floresta noturna. Gritos, estalos, o zunido do vento carregando o odor acre da pólvora e a poeira levantada. A menina se surpreendeu com a força que sentia emergir de dentro, como se cada movimento que fazia fosse guiado por ancestrais invisíveis. Entre um confronto e outro, Elara encontrou-se frente a Dalton, seus olhos revelando um passado que ambos prefeririam esquecer. Entre as palavras cortantes, segredos até então ocultos foram desvelados. Revelações sobre a origem da menina e o passado da idosa, um passado forçado e cheio de dor, onde laços de sangue e alma se entrelaçavam contra a vontade do mundo cruel. Você nunca entendeu o que carrego, murmurou Elara, firme. Minha filha não é mercadoria, e não será o peão para saldar dívidas antigas. Dalton retrucou com uma censura fria, uma palavra lançada como lâmina, ameaçando retomar o controle da menina, afundando-a ainda mais na escuridão da submissão. Mas a coragem de Elara havia se ampliado na maré de confrontos. Ela segurou firme a mão da menina, o elo entre as duas mais forte do que nunca. Na luta feroz que se seguiu, eles não estavam apenas lutando contra homens armados, estavam lutando contra o legado da opressão, contra a tentativa cruel de apagar identidades, de tornar sombras seres que deveriam se curvar. Foi Araque quem, com um golpe certeiro, desequilibrou o líder dos mercenários, abrindo espaço para que Elara e a menina escapassem do cerco com fôlego novo. Ainda que exaustos, os três encontraram forças numa união que transcendia a compreensão dos adversários. A rejeição do medo, o abraço da confiança, o clamor silencioso por justiça pulsavam naqueles corações cansados.
Mas a vitória carregava um sabor amargo, pois assim que o ar começava a se acalmar, um sussurro ameaçador se espalhou além das árvores. Um novo alerta. Outros inimigos haviam sido informados sobre o paradeiro daquela improvável trinômio. Sem tempo para descanso, o horizonte anunciava que a luta estava longe de terminar. E sob o silêncio tenso da noite impregnada de promessas e perigos, a velha Elara virou para a menina e disse com voz firme, quase um murmurio de ferro: "Prepare-se, eles estão vindo. A guerra está só começando." O céu acima ainda vestia os últimos vestígios do crepúsculo, mas a ameaça se aproximava com passos firmes e decididos. Arak estava amarrado entre os galhos retorcidos. Seu olhar ardia com raiva, mas também com uma chama de esperança que não seria apagada facilmente. E Lara segurava firme a mão da menina Apate, ambas comprimindo a ansiedade da iminente luta que estava prestes a eclodir. Sem hesitar, Elara buscou forças nas raízes profundas do seu passado, suas mãos rugosas agarrando a pequena mão que tremia à sua frente. "Estamos juntas nessa, minha filha", disse, a voz baixa, mas firme, perfurando o silêncio denso do desfiladeiro. Com um sinal silencioso, Arak indicou que estava pronto. O jovem guerreiro, mesmo preso, irradiava a coragem de seus ancestrais. A ausência momentânea de seus movimentos apenas confundia os inimigos que acreditavam ter a vantagem. Os passos ferozes dos homens do fazendeiro Dalton ressoavam cada vez mais próximos. A tensão se adensava no ar, quase palpável, uma tempestade prestes a explodir. Quando as primeiras sombras inimigas desceram pelo estreito corredor de pedra, Arak reagiu. Com a agilidade de um lobo acossado, liberou-se das amarras, surpreendendo os adversários. Em poucos movimentos, desarmou 2 homens que tentavam silenciá-lo. E logo seu arco e flechas estavam em punho, prontos para proteger o que era mais sagrado. Elara conduziu a menina para uma posição segura, observando enquanto Arak transformava o terreno em um campo de batalha que conhecia intimamente. A menina, mesmo assustada, sentiu seu coração pulsar em uníssono com o tambor rústico da resistência. Cada gesto de Arak, cada passo tenso da velha, consolidava a certeza de que não estavam sozinhos. A história, as árvores e as próprias pedras pareciam se erguer ao lado deles. O confronto irrompeu inesperadamente feroz. Flechas cortaram o ar, estalos de armas de fogo ecoaram entre as rochas, e vozes se elevaram em gritos agudos de alerta e dor. Elara, com seu revólver antigo, disparava com precisão, incapacitando os homens que ousavam se aproximar da menina. A menina Apate, como se despertasse de um sonho sombrio, arqueava-se, escondendo-se. Mas seus olhos brilhavam em aprendizado, ansiosos para carregar a luta que erce em seu sangue. Em meio à confusão, Elara e Dalton trocaram olhares cortantes que falavam mais que palavras. Cada cicatriz no rosto da velha carregava a memória das dores e segredos que ambos compartilhavam em silêncio. "Você nunca entendeu o que eu carrego, Dalton", declarou a voz carregada de uma autoridade herdada da alma. "Minha filha não é mercadoria que seu velho jogo possa negociar." Dalton rosnou, os olhos frios como aço. "Essa dívida será paga, Elara. E a menina será meu legado, custe o que custar." Mas a força que juntava as 3 almas ali era maior do que qualquer acordo obscuro. Com um movimento ágil, Arak desferiu um golpe certeiro, derrubando o líder do grupo e criando uma brecha para que Elara e a menina escapassem, desaparecendo entre as sombras da floresta. Cansados, porém unidos, o trio se refugiou num espaço seguro.
a respiração ainda ofegante e o corpo marcado pela resistência. A menina, agora mais firme, olhou para Elara e Arak, sentindo que finalmente encontrara uma família improvável, um laço que ultrapassava sangue e sangue derramado. As palavras da velha soaram como uma prece e uma promessa. Não somos mais vítimas. Somos aquelas que escolhemos nosso destino, e juntos seremos mais fortes que qualquer sombra que tentar apagar nossa luz. Mas a vitória trazia consigo o gosto amargo da vigilância. Mal o sol desaparecia no horizonte, um mensageiro silencioso correu entre as árvores. Outros inimigos foram alertados, sedentos por capturar o trio que ousava desafiar o destino imposto. Elara encarou o céu estrelado, a serenidade temporária abraçando seu rosto. Não esperem que desistamos, murmurou, enquanto mãos amigas e alianças inesperadas começavam a se formar em torno deles. A menina, agora não mais um símbolo de sofrimento, mas um emblema de resistência, ergueu o olhar ao firmamento aberto, o vento acariciando seus cabelos soltos. Ali, sob o vasto infinito do céu da fronteira, eles decidiram construir algo novo, uma família forjada na luta, na compaixão e na esperança. Uma comunidade que acolheria os oprimidos e lutaria contra a injustiça. O futuro era incerto, uma estrada longa e cheia de desafios. Mas naquele momento, a promessa de um recomeço brilhava com a força de um sol nascente. Elara, Arak e a menina Pati juntaram as mãos, símbolos vivos de uma aliança que nem o tempo nem o medo poderiam quebrar. Com passos firmes, eles se afastaram das sombras do passado, prontos para as batalhas vindouras, mas seguros na força daquilo que haviam conquistado. A fronteira, impiedosa e rude, testemunhava o nascimento de uma nova história, uma saga de resistência e redenção que ecoaria para além dos ventos e das pedras, eternizada no espírito daqueles que ousam ser livres.